conversando assim que eu vou acompanhando um pouquinho o chat com vocês. Tudo certo? Vamos começar então? Beleza. Hoje teve uma audiência pública para resolver algumas questões da regulamentação do esportes no Senado. Onde começa toda essa situação? Começa justamente nessa ideia de esportes, esportes eletrônicos. Eles são esportes ou eles são só um jogo, game e uma coisa assim, né? Na minha apresentação, né, como era para um público mais leigo, né, eu levanto um pouco essa ideia de o que eram os esportes, se as pessoas já ouviram falar de esportes, o quanto tem torcidas e tem muita coisa parecida, né, com essa parte do esporte tradicional. Me apresento um pouco, né, falo um pouco da minha trajetória, que eu sou psicólogo, que eu vim da NTZ, já atuei com várias equipes, né, e isso tem um acompanhamento da mídia, né, e atualmente eu trabalho pela Team Liquid, né, e quem é a Team Liquid, né, que aí é uma equipe meio americana, meio holandesa, né, tem dois donos ali em si, ela tem duas sedes, e ela é um dos grandes investidores dessa equipe é o Michael Jordan, que ele entrou com 26 milhões de dólares em 2018, né? Para que eu faço essa apresentação geralmente para o público leigo? Para contextualizar, tá? Porque as pessoas têm a visão que assim, é só joguinho de videogame e tal, e eu sempre falo que assim, o eSports ele é tipo Wakanda, assim, é uma bolha, né, que as pessoas que estão dentro sabem o quanto aquilo é grande, mas não tem muita noção do mundo de fora, né? E as pessoas que estão fora, elas não fazem ideia do tamanho que é aquilo ali dentro, né? Então, é sempre legal dar uma contextualizada nisso. Todo mundo está acompanhando? Dá um okzinho aí que vocês estão seguindo até aí, tá? Porque a coisa vai ficando complicada, né? Só esperar um ok de vocês. Tudo bem? Tudo bem? Vamos seguindo? Beleza. Show. Vamos lá. E aí a gente entra numa questão, né? eSports é esporte, né? E aí, assim, a questão é, pro eSports ser um esporte, a gente precisa definir o que seria esporte de maneira geral, tá? E como é que é isso? Né? Então aí eu comecei a buscar em artigos científicos e tudo mais assim. Então esse artigo científico de 2016, How Sports Get Chosen for Olympics, né? Então assim, como os esportes são escolhidos para as Olimpíadas, né? Então para definir alguma coisa como esporte olímpico, isso precisa ser uma atividade, né, que seja validada pelo Comitê Olímpico Internacional, né? O que não significa que esse esporte validado vai integrar o programa olímpico na próxima edição dos Jogos. São coisas diferentes, tá? Porém, como é que funciona isso? Então, para alguma coisa virar esporte, ele precisa ser uma escolha feita por 90 membros que avaliam coisa de 35 requisitos. Entre uma dessas coisas, a história do esporte, a quantidade de organizações afiliadas, a situação financeira, planejamento, popularidade, modelo de negócio, tudo isso para depois conseguir integrar o programa olímpico, tá? Então, para qualquer coisa ser validada como esporte, precisaria passar por esse crivo, tá? Só que o que acontece? E onde começa a gerar um problema aí, né? O COI, que seria o Comitê Olímpico Internacional, ele não criou uma definição do que se entenderia por esporte, né? Ou seja, a única coisa que eles deixam às vezes claro é que assim, esportes realizados por propulsão mecânica, né? Então, propulsão mecânica a gente pode entender assim, automobilismo, né? Automobilismo, putz, o piloto ele precisa ter um preparo absurdo para conseguir aguentar toda a pressão e tudo mais, porém isso não entra no Comitê Olímpico porque eles não aceitam esportes com propulsão mecânica. Por que isso é importante? Porque
se a gente for parar para ver, o esportes ele depende de uma propulsão mecânica, né? Então, assim, aonde acontece a competição, ele em si é num mundo virtual que todos dependem de uma máquina para conseguir competir, tá? Então, a princípio, isso poderia ser validado como esporte, né? Porém, não estaria dentro do que se entende das regras do Comitê Olímpico, tá? E aí, em alguns esportes intelectuais, né, e aí podemos levar em xadrez, né, eles chegam a conceituá-los como esportes em que os elementos físicos não são necessariamente desempenhados pelo jogador e no decorrer da competição. Então, mesma parte, por exemplo, xadrez e outros esportes intelectuais, eles têm ainda algumas ressalvas assim, porém é validado como esporte, tá? Entenda, aqui começa a gerar um certo problema em relação a essa definição se o esporte ele é esporte ou não, tá? Tudo bem? Vamos lá? Ok. Uma outra pesquisa, então, em relação a essa validação do esporte como esporte, tá? Então, como é que seria essa definição de Tiedemann, né? Desse senhor chamado Klaus aí, né? Nesse livro, capítulo lançado em 2004, né? Esporte é uma atividade no campo cultural onde seres humanos voluntariamente adentram em relações reais ou imaginárias com outras pessoas, consciente de suas intenções em desenvolver as suas habilidades e seu desempenho, particularmente aquelas habilidades motoras, se comparando entre si a partir de regras colocadas por eles mesmos ou adotadas, sem a intenção de causar deliberadamente dano a si mesmo ou aos outros, né? O esporte em si ele tem uma questão de histórica que ele vem da guerra, né? Essa parte da competição, só que na guerra você tem essa intenção deliberada de causar dano aos outros. Então, ele tem essa parte bem definida que o que separaria, por exemplo, de uma competição que seria danosa às pessoas, né? Essa nomenclatura, essa definição, ela impacta muito, né, com a parte do MMA. E aí, MMA é esporte ou não? Porque você tem uma certa intenção em causar dano no outro, né? Tudo bem, né? Mas dentro dessa concepção, o esportes, ok, né? Então ele fala, né, que os seres humanos eles adentram em relações reais ou imaginárias. Imaginárias a gente poderia entender a parte virtual. Eles estão conscientes das suas intenções. Então ele está trabalhando em desenvolver habilidades, reflexos, trabalho em grupo e tudo mais, né? E o próprio jogo tem regras fixas, né? Que são, por exemplo, os patch notes e tudo mais, né? Que todo mundo acaba sendo obrigado a seguir, tá? Ou seja, em uma das definições, esportes não se tornaria esporte, nessa adentraria, né? Pegando mais uma definição, né? E aí de um brasileiro, né? Valdir Barbante, né? Ele fez essa publicação, sendo o que é esporte. O esporte, então, é uma atividade competitiva institucionalizada que envolve esforço físico vigoroso ou uso de habilidades motoras relativamente complexas por indivíduos cuja participação é motivada por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos. Já nessa definição, fica mais ou menos. Ele enfatiza muito essa parte do esforço físico vigoroso. E ficaria muito a parte interpretativa, né? A gente tem habilidades motoras relativamente complexas e refinadas. Ninguém tem, eu não tenho aquele reflexo do Fallen, né? Daqueles slicks e tudo mais. E a parte do treino, ela é uma carga de horário de trabalho. Então isso envolve um esforço vigoroso. Só que abre muita margem para interpretação. Então, assim, problemas que temos com isso, né? E aí eu quero conversar um pouco com vocês. Void, vai ficar gravado sim. Meu celular já carregou, eu posso abrir a live aqui, o chat da live aqui para ir acompanhando com vocês. Entenda, né? Então aí fazendo uma retrospectiva para o pessoal que está mais ou menos chegando agora e tudo mais, né? A princípio, o início vem, né? O esporte e esportes são esportes ou não, né?
Pra gente que tá dentro, que joga e tudo mais, né, pra gente é claro que é. Só que as pessoas que vêm fora vê um monte de gente sedentária, eles não conseguem ver o que acontece além disso, né? Como é que o cara falou? É o contra-strike. Fala, Matinho, não perdeu muita coisa não. Eu tô meio que contextualizando o começo da treta toda, né? E aí o que eu apresentei agora foram, para a gente conseguir saber se o esportes ele é esporte ou não, a gente precisaria então primeiro definir esporte. Só que aí começa o problema, porque não tem uma definição clara do que é esporte. Então a gente tem numa definição internacional, para alguma coisa ser esporte ou não, ela precisa passar por uma avaliação de 35 requisitos e sofrer um ok, né, de pelo menos 90 membros do Comitê Olímpico Internacional. E não significa que ele vai entrar nos Jogos Olímpicos. O segundo fala, né, que é uma atividade num campo cultural, que as pessoas competem entre si, né, a partir de regras dentro de um campo real ou imaginário, né? E a terceira, ele enfatiza essa ideia do esforço físico ou de habilidades motoras relativamente complexas, né? Que a participação é por uma combinação de fatores. Foi onde a gente parou. E aí, seguindo em frente, então, mais definições para a gente ver. Aqui, a base do problema, para onde está sendo discutido no Senado, começa aqui, né? Então, a gente tem lá Cockley, né, falando, então, que ele aí vê o esporte como um fenômeno social, né, com significados que ultrapassam os placares e prêmios, então sendo uma prática que deve sempre ser analisada como uma parte de um contexto social e cultural maior. Vocês viram como é que já abrange isso, assim? Então, assim, a gente para assim, não, o esporte parece que é uma coisa mó fácil de definir, mas, assim, tem tanta gente no meio, mesmo da psicologia do esporte, né, mesmo do Comitê Olímpico, as pessoas não têm uma base para classificar em si o que é esporte, porque é algo tão abstrato, né? E aí a gente pode falar mais profundamente, alguns filósofos estão, por exemplo, como o Johan Huizinga, que ele fala que os jogos, né, ele faz parte da cultura, quer dizer, a cultura surgiu dos jogos, né, e que jogar não é algo só do ser humano, animais jogam e aprendem dessa forma, né, mas aí é para uma outra discussão. Mas é muito difícil, a princípio, você classificar o que seria esporte, né? Então, ele aqui, então, para Cochrane, né? Então, esses esportes eles podem ser sociologicamente categorizados como práticas culturais, que são criações do ser humano, né? E ele varia no tempo e espaço, entendendo que seria impossível uma tarefa de seria impossível a tarefa de encontrar uma forma de conceitualizar o esporte como uma forma única, né? Ou seja, tem coisa que assim antes não era esporte e agora vai ser, tem coisas que às vezes era esporte antigamente e hoje em dia não é mais, né? E para você acabar definindo o que seria esporte ou não, você precisa entender isso como um fenômeno, né, a ser interpretado de acordo com os contextos culturais em que ele se insere, né? E ele tem uma natureza mutável e é fortemente influenciado pela cultura que ele integra, né? E as práticas que se constroem socialmente. Dentro dessa perspectiva, o esportes é 100% esporte, né? Porque ele é uma coisa que se adaptou a partir da cultura, e a nossa cultura, a gente pode falar, então, a gente pode falar, então, dessa cultura mais da internet, essa cultura digital que a gente vive hoje em dia, né? E eu vou abrir a live aqui para conseguir acompanhar no chat em tempo real sem precisar minimizar, tá, guys? E aí, né, deixa eu baixar um pouquinho o som, beleza. Aqui, acompanhar com vocês. Pronto, agora eu tô com o chat on aqui. Então, e ainda mais entendendo que a nossa cultura hoje em dia ela é muito influenciada pelo digital, né? Não dá pra gente dar passos atrás, gente. Eu dou aula, né, fazendo a formação de alguns professores, até com base
em gamificação, né? Que às vezes eles querem excluir essa ideia do celular, da internet. Gente, não dá pra gente abster disso. A gente precisa aprender novas formas de ensinar no mundo onde o Google vai saber sempre mais do que todo mundo, né? É diferente de lá de trás. Não dá pra gente voltar para trás, né? Bom, e aí a gente entra, né, nessa coisa. E afinal de contas, e esporte? É esporte ou não? Né? Vocês veem como isso começa, né, assim, numa definição filosófica que a gente pode colocar, assim, começa a virar um problema, né? E aí, o que eu digo a princípio, né, é meio que assim, não importa, né, mas assim, é um mercado promissor, né, que está fazendo uma abrangência muito grande de profissões, então tem a necessidade de psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, advogados, e é um mercado que tem uma boa receptividade desses profissionais. E aí até falando o que a Sherry Gans falou no congresso, né, vem muito investimento para essa área, é uma área grande que cria empregos, né, então tem muita coisa positiva nisso, né. E uma coisa assim, né, e aí até, né, citando a grande Nath, né, da NTZ, né, a percepção que a gente tem de certos profissionais, e aí o psicólogo a gente está falando, né, é muito bem aceito nesse meio, sendo que em outras áreas da psicologia, por exemplo, futebol, não tem espaço para trabalhar, né? Então, ela cita, né, quando o CSGO da Team Liquid, né, desculpa, né, assim, no caso não sou eu, né, é o outro psicólogo que trabalha comigo, é o Jared Tendler. Será que o livro dele? Ele me deu um livro, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas tem no meu canal do YouTube, depois dá uma olhadinha lá que o livro dele é bem legal. Ele fala bastante sobre tilt e tal. Uh, olha a diferença, né? Assim, o Brasil já foi o melhor no futebol. Hoje em dia não é mais, né? E você tem um impacto muito grande em relação a como é feito, por exemplo, o preparo desses profissionais, né? Em compensação, no eSports é super aceito o psicólogo, as equipes elas estão buscando cada vez mais, os jogadores eles entendem que esse trabalho só tem a beneficiar eles, né? E quem passa pelo processo fala, cara, isso realmente me ajuda a conseguir jogar melhor, né? Bom, né, e a gente tem essa valorização dessas classes profissionais. Tá muito maçante, gente? Tá indo de boas? Vai me dando um ok aqui, deixa eu ver. Letícia falando aqui, Sherry falou bem demais quando disse que é o futuro do Brasil, porque nós somos mesmo, somos o retrato de algo que está emergindo e nós ficaremos aqui para ver isso crescer e, além disso, participar desse movimento. É bem isso, Letícia. Eu sou um pouco mais velho até, eu acho pelo menos que a Sherry Guns e que a maioria, né? Eu tô ali mais para a idade do Lucas, né? Do Simon. Cara, a gente está dando um primeiro passo e quem está entrando agora que vai fazer isso desenvolver, né? Eu já estou aí deixando minha nova geração aí, né? Que veio a Nath, veio a Irine, né? Eu estou distribuindo aí os psicólogos pelas equipes aí, né? O Vini falando, o Kenji Físio é o cara, ele é pica demais. Cara, ele é gente boa demais, ele manja muito, né? Mas tá conseguindo acompanhar, gente? Se tiver meio maçante, me fala aí que a gente vai adaptando, assim. A ideia não é para ficar uma aula, é só para dar uma contextualizada, né? Então, é difícil, né? Porque a gente vai muito na base, né? E aí, assim, Bom, então indo pro que da coisa, né? Assim, afinal, esportes é esporte ou não, né? Cara, não dá pra dizer. Eu não consigo dizer. Pra mim é, porque tem diversos contextos de reflexo, trabalho intelectual e tudo mais que outros esportes validados são. No entanto, tem certas definições que excluiriam isso, né? A real é, os esportes eles estão num processo de esportificação. Ele vai virar um esporte, ele está nesse processo de tornar-se um esporte, né? E o que é tornar esporte? É ser validado como esporte, tá?
Num futuro próximo, se não agora, né, eles vai ser classificado como esporte, já que porque está de acordo com diversas situações, né, em relação a essas práticas sociais, atuação do mercado, organizações, globalização, valor social e tal, né? Tem público, tem gente, né? Então vamos lá. Só que qual que é a minha questão? E é isso que eu aprendo assim. Será que a gente precisa mesmo validar isso como esporte? Tipo, pensa bem, assim, a gente entra numa briga, numa discussão, assim, de querer encaixar o esportes dentro de um negócio que seria o esporte, tá? Mas pra quê? A gente precisa disso? Tipo, a gente quer, sei lá, botar isso na Olimpíadas ou alguma coisa assim? Porque na minha visão, é muito mais eles que precisam do esporte do que ao contrário. Porque olha só, tem muito dinheiro envolvido, tem muito público, eles estão perdendo, né, assim, audiência e outras coisas, tanto que diversas mídias estão correndo atrás, né, de League of Legends, CS, Rainbow Six, né, e virando esporte, o que a gente ganha? Qual que vai ser o benefício de, assim, beleza, não, beleza, LoL agora é esporte, né? Tá, o que muda pra gente, né? A gente já cresceu tão bem até aqui, né? E aí eu pergunto assim, será que é o melhor caminho, realmente, né? Eu acho que não, ó, no pé que tá a coisa, não dá pra voltar atrás mais, mas assim, será que a gente realmente precisa, né? Será que para quem que isso é melhor, né? É pra gente que tá nos esportes, é pra gente que joga, que tá assim, ou é para os políticos que querem entrar, né? A gente precisa disso mesmo? E eu acho que essa é a grande insatisfação que a gente vê nessas discussões. É um monte de gente lá que não faz ideia do que estão falando, eles não fazem ideia do que é isso, né? A gente foi lá para discutir esportes, os caras estão ainda naquele papo assim, o jogo violento e tal, assim, se você jogou Mario, você vai virar encanador, sabe? Né? E aí, assim, o que eu quero trazer então para vocês, na verdade, é a treta, né? A grande treta da questão, né? Que assim, são as consequências disso. Quais são as consequências do esportes virar esporte, né? Que é um pouco do que a gente está falando lá, né? E aí, falando um pouco do cenário atual. Então, o Fortnite, ele anunciou esse ano uma premiação de 112 milhões de reais, né? O Buga, 16 anos, ganhou, ele levou 11 milhões, né, nessa premiação e tal. O Brasil segue como o terceiro maior público cativo de esportes no mundo, né? As organizações que mais faturaram no primeiro semestre de 2019, né, faturaram bem, né? Isso a gente nem está levando em conta agora no Worlds, porque essa G2 aqui, meu amigo, eles vão estourar, né? E aí eu vejo muito que a gente está num cenário meio assim, né? Olha só. Vamos experimentar esse negócio de virar esporte, né? O que acontece quando a gente vira esporte, né? Pela Constituição Federal, é dever do Estado fomentar as práticas esportivas formais e não formais, com direito a cada um. Observados, né? Então, autonomia das entidades esportivas, né? A destinação de recursos públicos para promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento, né? Então, vai ter que usar dinheiro público para divulgar, para ampliar, para ensinar as pessoas a jogarem LoL, CS e esportes em geral, né? Terá um tratamento diferenciado entre o profissional e o não profissional. O judiciário administrará ações relativas a disciplinas, competições, e após esgotarem esse negócio, vai ser tudo regulado por lei, né? Eles terão um prazo de 60 dias, né? Segunda parte, né? Então, assim, primeiro, né? Então, o recurso público vai ter que vir para promover os esportes. Segundo, né? E aí a gente partindo do ECA, tá? Os municípios, com apoio dos estados, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços de programações culturais e esportivas de lazer voltados à infância e juventude, né? A lei do estado contempla projetos de vínculo e formação desportiva e possibilita a iniciativa privada apoiar
projetos elaborados por entidades privadas através de patrocínios, renúncia de ICMS, ou seja, deixa de pagar impostos para em relação a projetos esportivos. Tudo bem, bagunça e tal, beleza. Resumindo, a política passa a entrar no meio. Tá? Então a gente tem um cenário bonitinho e tal, assim, muito dinheiro rolando, todo mundo ganhando, o jogador ganha, a equipe ganha, né? Todo mundo indo bem. Aí a gente vai e bota a política no meio, né? Cara, será que é isso mesmo que a gente quer? Fala, Rodolfo, seja bem-vindo, né? A gente vai chegar na PL já, eu tô explicando a base do problema que entra com a definição de esporte pro esportes, tá bom? Gente, conforme for tendo dúvidas, se tiver meio ideias aí, vai falando, tá? A gente vai chegar na PL ainda. Vocês estão vendo, ó, a gente tá quanto tempo em live aqui? A gente já tem um bom tempo em live aqui, né? A gente já tá em uma meia hora de live. E a gente só contextualizando o problema e a gente nem chegou na PL ainda, tá? Então, beleza, né? A partir do momento que o esportes ele está passando por um processo de esportização, ainda não é validado como esporte. Porém, se for validado como esporte, então a política entra no meio e eles vão ter que fomentar a prática dos esportes, tá? Só que assim, eu não sei se é muito bom negócio botar a política no meio, mas tudo bem, já estamos seguindo por aí, eu não sei se tem muita escolha, né? E aí eu tenho algumas perguntas para todo mundo. Como é que vai dar esse fomento? Né? Assim, como é que vai ser? A gente vai pegar, vai ter uma verba extra, assim, o cara vai cortar uma parte do carnaval para colocar o dinheiro para os esportes? Ele vai criar um imposto novo para ir para os esportes? Como é que vai ser esse fomento? Como é que vai vir esse dinheiro? Problema número 2. Uma coisa é você fomentar, por exemplo, um jogo de futebol, uma coisa e tudo mais, porque não tem um dono isso, né? Você pode pegar uma bola e jogar o que você quiser. Só que esses jogos, eles são de empresas privadas. Qual jogo vai ser fomentado? Porque se você começar a fomentar certos jogos, você vai estimular a venda de skin, você vai estimular compra de coisas dentro do jogo, né? Não necessariamente você precisa comprar para jogar, mas conforme você vai fomentar isso, né? Você vai dar mais destaque para algum esportes em geral, né? Como é que vai ser esse processo igualitário? Você vai fazer uma licitação entre as empresas para quem vai ganhar esse direito de receber essa população, talvez que vai ser fomentado do governo, do estado? Como é que é isso? Como é que vai ser esse processo, né? Como é que você vai garantir que uma empresa não vai ter maior benefício do que outra? Se a Riot não vai ter maior destinatários disso do que a Ubisoft, ou do que a Blizzard, ou de alguma coisa? Como é que você vai fazer esse controle? Tá? E se for feito por licitação, quem que vai fiscalizar isso? Como é que vai se dar isso? Vocês estão começando a ter noção do problema que a coisa vai criando, né? E aí a gente começa a entrar em outras legislações. Então, por exemplo, tem a Lei Pelé, que aí, assim, a partir do momento que se situa como esporte, né? Uma das leis que validam o trabalho do atleta, ele se dá pela Lei Pelé, né? Eu tive uma conversa com a professora Katia Rubio, doutora da USP, e ela disse que grande parte disso só vale para o futebol, né? Mas assim, com o grau de falta de conhecimento que os senadores apresentaram nessa assembleia de hoje, eu fico muito preocupado se assim, e aí, né? Como é que vai ser esse negócio, tá? Então aí, assim, a Lei Pelé, ele fala que as empresas, as equipes, né, que considera-se competição profissional, aquela que é promovida para obter renda, né, e os atletas profissionais
consigam isso a partir de um contrato desportivo, né? E as entidades esportivas serão obrigadas a contratar seguro de vida, elas são obrigatórias a promover exames periódicos para avaliar a saúde dos atletas, né? E isso acaba, bom, eu nem vou em todos os parágrafos para não ficar muito longo, mas assim, em si se a remuneração desses atletas não decorrer de um contrato desportivo, né, a competição não será considerada profissional. Então, o atleta, para ser profissional, ele precisa de ter um contrato de trabalho ganhando. Isso começa a impactar muito nessas equipes universitárias. Então, isso não seria, por exemplo, uma competição profissional, né? E outras que talvez, se a equipe não pagar ou tiver algum contrato de trabalho, não vai ser uma competição profissional, né? São obrigados a fazer exames que impactam na promoção de saúde, né? Que exames são esses? Que exames são esses? É exame de psicológico? É exame de fisioterapia? Que tipo de exame que vai ter que ser feito, né? E ele fala dessa ideia de seguro-saúde, de acidente obrigatórios, e isso acaba gerando um custo muito grande para a manutenção das equipes. Assim, toda equipe vai conseguir bancar isso, né? Equipes estão começando, é muito difícil, né? Você vê que assim, eles acabam tendo muito grana. Algumas coisas podem ser interessantes, né? Mas a pergunta será assim, será que vale a pena, né? Isso foi uma apresentação que eu fiz, então, levantando certos problemas em relação a esse projeto de lei que a gente vai abrir agora aqui para a gente ler. Então, né, a princípio, antes da gente passar, né, para a gente ler o real projeto, né, vocês conseguirem entender o tamanho do problema antes mesmo de entrar no projeto de lei, né? Isso que eu acho que é uma coisa a ser discutida, entendeu? Porque a gente não está tendo noção do tamanho desse problema, tá? O que vocês acharam disso? Vocês tinham noção dessas coisas? Já tinham pensado em relação a isso? Vamos discutir um pouco antes só de eu entrar no projeto de lei mesmo.